pessoal, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui neste canal. Um vídeo que tem tudo para ser polêmico, ser bombástico e colocar muitas discussões e pontos de vista para vocês. Eu trouxe até 2 livros aqui para representar esses 2 lados da nossa discussão. Aqui eu tenho um livro que é um livro que eu tenho desde que eu sou adolescente, que é o Curso Básico de Astrologia, Princípios Fundamentais. E eu tenho aqui um clássico do curso de Psicologia, Sistemas e Teorias em Psicologia. E por que eu trouxe esses 2 livros para você? Porque quando a gente começa a refletir sobre essa discussão astrologia versus psicologia, existem muitos pontos de vista. Não existe uma resposta única, assim como não existe uma resposta única em praticamente nada dessa vida. Mas eu, Patrícia, me posiciono num ponto de vista e eu quero que você conheça um pouco sobre ele. Se você que está assistindo esse vídeo empreende, quer saber mais sobre como você poderia tirar melhores insights, como você poderia guiar o seu pensamento, como você pode escolher melhores colaboradores, escolher pessoas para trabalhar com você e até mesmo saber coisas sobre você, sobre o seu jeito de ser, o seu jeito de funcionar, é muito comum que a gente procure a astrologia como um caminho, como um lugar que a gente pode buscar essas informações. E eu super compreendo, afinal de contas, quando a gente pensa até no tamanho, né, desses 2 livros, qual é mais apetitoso para sua leitura? Brincadeiras à parte, né? Mas realmente, quando a gente pensa em conhecimento científico tradicional, a gente está falando de muito mais conteúdo mesmo. O que eu quero dizer com isso? Os 2 são livros básicos, né? E eu sei que não é porque uma coisa está escrita no livro que significa que ela é verdade, porque qualquer um pode escrever qualquer bobagem e mandar rodar no livro. Porém, é muito interessante a gente compreender qual é a diferença desses 2. Por que esse livro é um livro que te traz informações de um conhecimento do senso comum e por que esse outro é um livro considerado científico. Uma coisa que é muito importante que vocês aprendam é a diferença entre ciência e pseudociência, tá? Eu quero muito falar hoje sobre isso. Ciência tem método científico. Existem vários tipos de métodos científicos, existem os métodos quantitativos e os qualitativos. Toda uma discussão dentro do campo dos cientistas sobre quais métodos são os de fato válidos, mas a grande questão é que você pode replicar os dados, né? Aquilo que a gente descobre numa pesquisa científica, numa investigação científica com fundamentação científica, é base para a criação, por exemplo, de políticas públicas, é base, por exemplo, para a criação de protocolos de atendimento de trabalho, é base para a fundamentação do que o seu psicólogo clínico vai fazer com você no seu consultório e muito mais. Quando a gente está falando de astrologia, a gente está falando de um conhecimento muito válido, uma sabedoria muito antiga, que não tem autor, não tem quem fundou, é um conhecimento que está aí desde sempre. E o autor desse livro mesmo coloca de uma maneira muito interessante pra gente compreender que ele tem uma clareza muito grande sobre o que é a astrologia, né? É um conhecimento. Eu vou ler o que está escrito aqui para vocês saberem e entenderem um pouco mais. A astrologia é uma ciência que investiga a ação dos corpos celestes sobre os objetos animados e inanimados e a reação destes a essa influência. A astrologia figura entre os primeiros registros do aprendizado humano. É a mãe da astronomia. Durante muitos anos, ambas foram uma só ciência. Agora, a astronomia é uma ciência de distâncias, magnitudes, massas, movimentos, velocidades e assim por diante. Enquanto a astrologia seria, então, como ele diz aqui, uma ciência subjetiva. E aí que eu quero discutir com você. Será que porque uma coisa é subjetiva, ela não precisa de um método? Ela não precisa de leis e normas que a validem e que vão para além do campo daquilo que você acha que dá, acha que é? E é um pouco sobre isso que eu quero falar com você. Quando a gente pensa em usar os conhecimentos disponíveis para ajudar a gente a tomar decisões no nosso trabalho, a gente tem que pensar muito bem qual é a fundamentação desses conhecimentos. Será que é justo eu mandar embora alguém porque o mapa astral não está de acordo com a sinastria daquela empresa? Da mesma maneira, posso colocar o levantamento. Será que é justo mandar embora alguém com a avaliação psicológica feita daquela pessoa naquele dia, que ela pode estar mal? A grande questão
questão é que nem tanto o céu, nem tanto a terra. Ponto, no meu entendimento, não é tanto aonde você busca a informação, aonde você busca e no que você acredita. Ponto está em que contexto você vai usar cada conhecimento. Por exemplo, se você pensando o seu planejamento pessoal para o ano de 2022 e você quer tomar decisões mais assertivas para escolher, por exemplo, a cor da sua parede do seu quarto ou do seu escritório, tanto faz a base de conhecimento que você utiliza, porque no fundo, a consequência disso é só para a sua vida, né? Então, se você gosta de rosa, como eu, você se sente mais feliz, você acha que aquela cor combina com você. Se você gosta de roxo, você pode botar sua parede roxa e ninguém tem nada a ver com isso. São decisões e aspectos que estão num universo muito individual. No fundo, o problema é só seu, dependendo da cor da parede que você decide colocar, né? Isso não traz um impacto real para ninguém. Agora, quando a gente está falando de tomadas de decisões coletivas, por exemplo, contratar ou não uma pessoa, mandar embora ou não uma pessoa, decidir ficar ou não, fazer isso, fazer aquilo, a maneira que eu me relaciono com as outras, aquilo que eu acredito e penso sobre as outras, aí eu não tô falando de mim, né? Aí sai daquele lugar que é aquilo que me pertence e eu começo a falar dos outros. E eu não sei se você já percebeu isso nessa altura do campeonato, mas em relação aos outros, a gente não pode afirmar absolutamente nada sem muita certeza. Qualquer psicólogo sabe que não tem a menor ideia do que se passa na cabeça dos seus clientes. A gente tem pistas. O que a gente consegue saber, minha gente, é o que vocês contam pra gente. Se vocês estão mentindo ou não, a consequência dessa informação vai aparecer na lentidão do seu desenvolvimento pessoal e profissional numa terapia, por exemplo. Ou a mentira numa avaliação psicológica de um grupo pode trazer como consequência que péssimas decisões vão ser tomadas pelos gestores a partir daquelas informações. Por isso que a psicologia desenvolveu os testes psicológicos, que são muito diferentes das avaliações da astrologia, por exemplo. Os testes psicológicos, gente, eles trazem informações que você dá sem ter consciência que está dando. Quando você faz o teste dos pauzinhos lá do Detran, aquele teste está mostrando para você competências psicológicas que você nem sabe que existem. E é por isso que as avaliações psicológicas são consideradas instrumentos científicos extremamente poderosos para saber como você está, mesmo que não tenha consciência disso. Portanto, meus amigos, com tudo isso, nessa boa polêmica que é super antiga, a gente aprende que não é porque está escrito que tem um livro que é um conhecimento válido, que pode te ajudar a tomar decisões reais e verdadeiras sobre as coisas. 2, não é porque você acredita que é verdade. E 3, não utilize esse tipo de informação para fazer processos sociais, envolvem outras pessoas. Você pode estar sendo, no mínimo, injusto com ela. Era essa a reflexão de hoje, um pouco mais séria, um pouco mais densa e complexa, porque eu realmente acredito que a gente tem que começar a aprender a levar a sério a ciência da psicologia no universo do trabalho. Eu espero você então no próximo vídeo, que vai ser semana que vem. Um beijo pra você e até lá! Tchau! I'm tickled pink that things aren't going my way, 'cause that would be boring. Spend my last cent on cheese and shit.